So box, box, box. Olá, sejam bem-vindos ao episódio 112 do Box 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 original. Eu sou o Francisco Zotto e estou aqui com Felipe Junqueira. E aí, beleza? E Juliana Miyahara. Fratelli d'Italia. Que saudade de ouvir sino, né? A primeira e última vez que a gente ouviu esse hino no ano. KKK. Ah, que tristeza. Calma que o fantasma do Enzo Ferrari ainda pode aparecer. Calma. Pois é, porque hoje nós vamos discutir o incrível GP da Itália, Mamma Mia! Bafanculo. Começando pelo começo, ou pelo final, no caso, que nós tivemos um pódio com mais uma dobradinha da Red Bull, com Max Verstappen em primeiro, Pérez em segundo, e a presença da Ferrari no pódio com o Carlos Sainz. Por isso que a Juliana tá aqui. A gente fez questão dela estar presente. A partir de agora eu só venho a partir de terceiro lugar, nada menos que isso. Ai, gente. Mas mesmo o Sainz roubando um pouco da atenção, a gente precisa falar que dessa vez Max Verstappen é o maior vitorioso sequencial da Fórmula 1. Ele e a Red Bull, né? Porque muitos fatores entram aí nessa conta de fazer vitórias consecutivas, né? E o carro não dá problema é uma delas, né? Então é uma coisa que eu acho que é muito dele com o time, assim. São 15 vitórias consecutivas da Red Bull e 10 do Max Verstappen. Pensa se o Russell não tivesse feito aquele milagre no Brasil. É verdade, ele já estaria lá, né? Seria o quê? 17? É isso? Eu confesso que eu não tive coragem de olhar. Mas o ponto é que a gente tá vendo a história sendo feita. Eu não aguento mais ouvir isso, desculpa, mas eu não aguento mais. Estamos testemunhando, tá bom, eu sei. A gente podia fazer uma outra história agora, né? Isso. Tá bom dessa história. Já entendemos, né? Eu falo pelo seguinte, porque esse tipo de recorde, por exemplo, vamos supor que o Max ganhe, sei lá, 15 corridas seguidas. Acabou o recorde, entendeu? É tipo o recorde Nunca mais vai ser batido do cara isso. que ganhou a corrida de Fórmula 1 com a mais velho, que era, sei lá, 50 anos ou coisa assim. Nunca mais, né? Ninguém vai chegar, entendeu? Exato. Acabou, esse recorde Você vai, inútil. Alonso, pô. Pera aí mais 10 aninhos, ele chega. Mas a gente tem muita coisa além de Max Verstappen, seu recorde milagroso, para ser discutida hoje. E pra gente já ter um parâmetro, a gente pode chamar o nosso quadro especial, que estreou no último GP, o nosso Volta Rápida. Bom, vamos lá. Resumão do GP de Monza. Primeiro, palmas pro Sainz aí, que conseguiu segurar o carro do Verstappen por 15 voltas. Aí ele deu aquela erradinha ali na freada da primeira chicane, e aí foi um abraço e aí já era. Mas palmas pra eles, o carro da Ferrari tá bem melhor, considerando que é uma carroça. Leclerc, não sei o que deu na cabeça dele, que no final da corrida ali, queria aquele pódio. Acho que ele ficou com ciúme do Sainz, que o Sainz fez a pole, né? Não sei se ele ficou com ciúme. Albon, monstro, ele merece um carro melhor, mas sabe-se lá se a Williams vai reconstruir a equipe em torno dele. Mereceu, 7º lugar, fez uma corrida muito boa. Haas e Alpine, principalmente Alpine, ninguém nem ouviu falar, né? Caviar. Nunca vi nem comi, nem só ouço falar. Verstappen, não tem o que dizer, Verstappen tá arrumando aí pra ganhar todas as corridas até o final do ano. Pérez é aquele lance, né? Com um baita de um carro ralando pra chegar em segundo, né, cara? O cara tinha que disparar na frente igual o Verstappen e fica sofrendo. E eu vou encerrando por aqui. Falou! Aí, muito bem, é a participação dos nossos apoiadores. Se você quer estar aqui no nosso próximo episódio, basta ir lá no nosso Apoia-se e contribuir, né, com o plano que couber aí no seu bolso. Tem vários planos lá, você pode dar uma olhada, escolher qual que é o melhor, e aí você pode, no próximo GP, já tá concorrendo aí a fazer parte do nosso episódio. Mas é bom que a gente faça esse resumão, porque agora a gente pode entrar na maior parte do programa, que vai ser o Ferrari Cast. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. E aí fudeu 2 campeonatos. Só 2 palavras aí, viu, Bruno? Parabéns. Parabéns, Minuto. FerrariCast. Agora nós temos o teu local de fala, Ju. Pode descarregar, solta tudo que você segurou o ano inteiro
Agora é a hora. Olha, eu já descarreguei anteontem, né? Eu revi a corrida 3 vezes depois já. Ô, louco. Porque eu queria ver direitinho, mas olha, nossa, eu não sei, eu já falei tanta coisa, já xinguei no Twitter, já gritei aqui na janela até ficar rouca, já quase morri do coração. Os outros devem ter quase morrido do coração também, muita gente quase morreu do coração. Sim. Mas aí quando você vê pela segunda, terceira vez, é bom, é divertido, é muito bom, né? Se fala, nossa, tá ótimo, continua assim. Mas foi assim, foi muitas emoções. Pensando aqui, eu acho que o Carlos Sainz, ele sempre faz um segundo semestre melhor do que o primeiro, assim, não sei porquê. Mas Carlos Onhoros, né, que é o primo e empresário dele, falou que desde que acabou o GP da Holanda, ele só fala de Monza, é Monza, Monza, Monza. Eu acho que ele ficou vendo corrida de Monza todos os dias e falando sobre isso, estudando gráfico, estudando telemetria, estudando estratégia. Eu acho que ele ficou vendo largada de Monza um dia inteiro, porque ele é esse tipo de pessoa, né? Ele é a pessoa que na pandemia ele foi estudar engenharia porque ele não queria ficar parado. E também ele é a pessoa que não é tão rápida, não tem esse talento nato, não nasceu com ele, não faz parte do físico dele, sei lá, ser tão rápido assim naturalmente. Então eu acho que ele precisa correr atrás. E aí eu acho que foi isso que ele fez, assim. Eu também não sei qual que é a situação dele dentro da Ferrari, né? Até me questiono pensando nos rádios dele com o engenheiro dele, que eu achei que foram bem estranhos, assim, tipo, época que o Vettel já tava pra sair, assim, então não sei o que tá rolando lá, mas acho que ele tinha isso pra provar pra ele mesmo e pra todo mundo e pro time, assim, então, começando pelo sábado, na verdade, antes do sábado, né, sexta-feira ele já foi bem, ele ficou em segundo no primeiro treino, ficou em primeiro no segundo treino, e aí no sábado ele ficou em primeiro no terceiro treino e fez a pole, ao contrário do que todo mundo imaginava, né, e eu achei sensacional, assim, achei que foi uma volta sensacional e surpreendeu todo mundo e até a mim mesma, assim, vou falar a verdade. E aí eu queria, acho que, saber o que vocês acharam da pole dele. Eu achei a sessão de qualifying, principalmente o Q3, das melhores que a gente teve, assim, não vou nem falar da temporada não, dos últimos anos, porque foi muito boa. Excluindo o Alonso, porque a participação dele no Q3 foi inútil, foi muito bom o treino. Foi realmente incrível você ver o quão próximo foi tudo, e aí você vendo as voltas, né, os nossos apoiadores, por exemplo, né, ganharam o gráficozinho da telemetria comparando os 3 primeiros, você vê como todos eles fazem a volta de forma diferente, mesmo o Sainz e o Leclerc fazem voltas de formas completamente diferentes, e no final das contas, ser tão próximo assim, é basicamente o qualifying perfeito, entendeu? É isso que é o qualifying que a gente quer ver. E assim, nada contra o Max Verstappen, nada especialmente a favor do Leclerc ou do Sainz, mas você vê a Red Bull realmente tendo que correr atrás, a Red Bull realmente tendo que se esforçar para chegar no resultado que todo mundo esperava, é muito bacana, entendeu? Porque você vê o quanto que eles, não é assim, a gente vai chegar e a gente vai ganhar. Eles realmente têm que se esforçar, e em Monza eles realmente tiveram que correr atrás porque o Sainz estava muito bem e o Leclerc estava colado no Verstappen também em uma volta, né? Então, corrida depois a gente vai falar disso, mas na velocidade de uma volta é isso que a gente quer ver, não é? Todo mundo colado. E aí você vê atrás todo mundo colado também. Então assim, cara, foi espetacular. Isso que você falou foi perfeito, porque a gente teve classificações incríveis esse ano, mas sempre com algum fator que mudava o jogo. Era chuva que não chovia, era a pista que tava secando, que dava alguma emoção. Esse não, era pista seca e eram os carros pé embaixo e bora, entendeu? E o grande trunfo é a Ferrari andou, coisa que ela não fez o ano inteiro. Eu faço um paralelo um pouco com outra coisa que eu torço além da Ferrari, que é o Atlético Paranaense, porque hoje em dia mudou um pouco a figura, porque o Coxa acabou, né? Não presta mais. Mas antigamente, era muito claro, assim, a situação que ficava dentro do clube. Se perdesse o Atletiba, o técnico caía. Não importa se tivesse ganho o campeonato inteiro e tal. Perdeu o Atletiba, rodou. A única coisa que não pode acontecer é perder um Atletiba. Pra Ferrari, é a mesma coisa com Monza. A Ferrari precisa ser competitiva em Monza. Pode, pelo menos um pódio, pelo menos um segundo lugar, mas tá lá pra ganhar a corrida. E foi isso que a Ferrari fez, né?
né, colocou o Sainz em primeiro, ele pôde brigar pela liderança. A gente sabe que a situação desse ano é Red Bull anos-luz, mas é isso. A Red Bull teve que correr atrás. Isso é algo inédito da temporada. Então, e méritos, eu acho que não só que, claro, o carro da Ferrari melhorou, mas o Sainz foi a melhor performance dele na Ferrari de longe, né? Ele já teve outros pontos icônicos que a gente pode falar dele na McLaren, né? Como, por exemplo, aquele pódio no Brasil e outros, mas aquele segundo lugar em Monza também, né? Eu acho que é por isso que ele se empenhou tanto também, né? Tá sendo prometido uma vitória pra ele em Monza e não sai, né? Cara, eu fiquei bem feliz de ver o que ele entregou. Isso que você falou tem um outro aspecto também, né? A Ferrari ser competitiva, o Sainz marcar a pole no sábado, o Leclerc ali colado no Verstappen, é muito bom para a Fórmula 1 em geral, porque você ver Monza, como a gente viu no domingo, cara, que a torcida tá enlouquecida, que tá lotado, que é muito bom. Tudo bem, Monza sempre tem público, Monza sempre tem invasão, e o pessoal ali no pódio, não sei o quê, mas é diferente quando a Ferrari tá bem. E no final das contas, o esporte vive desses momentos, né? Total. Exato. Ano passado, o GP teve um balde de água fria no final, né? A corrida terminando com safety car na pista, então é um GP super icônico, por todos os motivos que a gente tá cansado de saber, né? A casa da Ferrari, os tifosi são uma torcida muito apaixonada, etc. É uma coisa muito parecida com o Brasil, inclusive. Inclusive, tem imagens de gente roubando a placa do DRS, igualzinho acontece em Interlagos, gente. Igualzinho. Mas a Itália é o Brasil da Europa, né? Roubaram todas as placas, o do DRS, da Rolex. É muito não sobra nada parecido no final. o espírito. E vou te falar, se o pessoal da Fórmula 3 e da Fórmula 2 não tivesse destruído todas aquelas coisinhas da primeira chicane, tinham roubado aquilo também. Só que teve tanta baderna nas categorias de base que deve ter sobrado pouca. Inclusive, né, Monza fez 101 anos nesse final de semana. Sim. A inauguração do Templo da Velocidade. E aí quando a gente tem um GP à altura, né, e a gente teve nos últimos anos, né, ano passado a gente teve uma coisa que saiu da curva, que foi uma corrida que acabou sob bandeira amarela, então não teve a mesma emoção, mas no ano retrasado a gente teve a dobradinha da McLaren, improvável, com a vitória do Daniel Ricciardo. No ano anterior a gente teve a vitória do Pierre Gasly com o Carlos Sainz em segundo e o Lance Stroll em terceiro, então é um GP muito icônico realmente, assim, a gente espera muito dele, né, tem GPs no ano que a gente espera muito, e eu acho que ele entregou tudo, principalmente por causa disso, assim, porque Carlos Sainz, que não é ele predestinado da Ferrari, né, ele fez a pole e conhecidamente não é o piloto mais rápido, não é o Leclerc, ele tira leite de pedra no sábado mesmo, todo mundo sabe disso, então ele ter ficado na frente do Verstappen é um grande feito, e aí fazer uma corrida onde todo mundo apostava, todo mundo mesmo, assim, inclusive até eu, sabe, tipo, quanto tempo vai durar a liderança do Carlos Sainz no GP? Vai durar 100 metros, sei lá, vai durar até a primeira chicane, eu apostava entendeu? Na primeira curva. Todo mundo falava, eu acho que a primeira curva lá, ele vai perder a liderança e é isso, acabou. Esse é o tamanho da dominância da Red Bull esse ano, né? Todos os GPs que o Max não fez pole, ou ele perdeu pro Checo Pérez, ou ele passou a liderar a corrida muito cedo. Foi o piloto que mais segurou ele esse ano, né? E acho que ninguém esperava, e nem mesmo eu, assim. Eu realmente acho que ele veio pro segundo semestre com um mental diferente e preparado de um jeito diferente. Eu não sei como que isso acontece, e também pode ser que daqui pra frente isso não se mantenha. Eu acho que é provável que se mantenha, porque tem aquela coisa, né? Você vai bem, aí você ganha moral, e aí aquilo te dá segurança e você continua indo bem. Então eu imagino que talvez não seja uma crescente, mas talvez seja uma constante aí. E ele fez o inesperado mesmo, assim, de uma corrida 100% de defesa, com um carro que estava muito bem preparado para a pista, né? Eles estavam com a menor asa lá, a asa que menos tinha downforce de todos os times, o que também acarreta em outros problemas. A gente sabe que o SF23 é um carro que degrada muito pneu, e aí tava calor pra caramba, etc, etc, mas mesmo assim rolou até o final, né? Que foi a mensagem do Sainz no final, né? Quando terminou a corrida. Tires. Exato, porque você com menos asa traseira, você vai danificar mais os pneus, né? Traseiros, obviamente, na hora da tração. E que foi, quando, né, no começo da corrida, que o Verstappen falou, né? Exato. Logo no começo ele falou, o Sainz já tá começando a escorregar, e aí ele e o engenheiro dele falando assim, tá tudo bem. Quer dizer, o nosso plano, né, foi isso que eu entendi da mensagem deles, foi, fica colado nele, eles vão gastar mais pneu que a gente, e aí DRS
Tchau. E foi exatamente o que aconteceu, né? Porque inclusive, ele travar a roda é uma consequência de querer proteger os pneus de trás, né? Você compensa com os freios na frente, só que aí você fica mais suscetível a travar a roda realmente. Inclusive, no cooldown room, lá antes do pódio, o Verstappen, ele fala pro Sainz, ele fala, putz, eu sinto muito, né? Você tava, tipo, deslizando muito, né? Com os pneus de trás. E o Sainz fala, você viu? Eu tava mesmo, né? Tipo, eu sempre acho essas conversas desse momento muito interessantes, porque eles lá na pista veem coisas que a gente não vê e eles também não veem coisas que a gente vê, né? Essa conversa deles é muito honesta, assim, tipo, eu tava vendo desde o começo e realmente foi o que aconteceu, assim. Mas ele segurou muito bem, lindamente, até o momento em que quase todo mundo, quer dizer, né, a gente se divide entre dois grupos. O grupo que tava lá pela treta e tava se divertindo e o grupo que tava lá pelos pontos e tava passando mal, né? Queria saber como os outros passou esse momento aí. Olha, bom você trazer aí a parte da polêmica, porque é o seguinte, eu até cheguei a falar, cara, porque daí a gente sabe que online, aí, o Twitter, que agora é X, né, ele é a base da discordância, né, então todo mundo vai ficar brigando, porque o Sainz, porque o Leclerc isso, porque aquilo. Eu, como ferrarista, eu tô pouco me fudendo quem tá certo e quem tá errado, o que tá acontecendo. Eu só quero saber quem que paga meu cardiologista, porque na hora daquela última volta, naquela primeira curva, eu soltei um ai, que a Alessandra veio correndo ver o que tava acontecendo. Eu falei, fodeu. E aí eu falei, cara, olha só, se esses dois desgraçados me batem na primeira curva, depois de um GP desse largar um P3, P4, pra nada de ponta, eu vou ficar muito puto, velho. Eu vou te falar, na hora que veio a mensagem, né, falando que pode correr, mas sem correr risco, eu pensei, mas uma coisa não funciona, né? Ou você vai tentar passar, ou você não vai correr risco, assim, decidam-se. E aí o Leclerc manda aquela freada que, porra, travou até o step do carro. Eu falei, ai, Jesus. Travou meu aqui também. Na hora que eu vi a fumaça, eu falei, ai, lá vai. Vai agora? bater. Uhum. Eu vi os dois na brita. Eu, na verdade, assim, eu enxerguei as Ferraris naquela situação do Verstappen com Hamilton, entendeu? Fazendo um bebê de carrinho de Fórmula 1, entendeu? Eu lembrei do Brasil. Leclerc e Vettel. Eu lembrei de Brasil, Vettel e Leclerc também. Nossa senhora. Mein Gott muss das sein. Eu achei que ia ser um mix do Verstappen com Hamilton e o Ricardo embutindo na bunda do Verstappen naquela corrida do Azerbaijão, entendeu? Um mix dos dois e termina os dois na brita com aquela cara de puta que pariu. Mas aí o ponto é assim, aí vem as minhas críticas. Eu não consigo dizer que o Leclerc tá errado de atacar, porque vamos analisar, né? O pneu do Sainz foi pro cacete, porque ele teve duas brigas incríveis na corrida. O Leclerc viu que ele tava com dificuldade no pneu traseiro, porque ele falou isso no rádio, até deu o rádio. Uhum. Ele falou, bom, uma chance de pódio em Monza, eu não vou atacar. Sinto muito que é meu companheiro de equipe, eu vou pra cima. Eu também não consigo criticar o Sainz por defender fortemente. Aquela hora da travada, teve um move under braking ali, alguma coisa que podia dizer que podia até punir o Sainz. Eu sou contra, eu acho que não deveria punir, mas olhando pra situação, você fala, o Sainz foi ferrenho. Vai julgar o cara? Porra, olha o fim de semana do cara. Pô, ele brigou com o líder o campeão do ano, brigou com o P2, tá pegando um pódio de Ferrari em Monza, velho, foda-se, quem vier do lado eu vou tocar pro lado. Caguei. Esse negócio do move under braking, na verdade, cara, é engraçado você... A regra Verstappen, né? Exato. É engraçado você ver que eles estão aplicando de uma forma interessante, porque o Norris, quando ele jogou o Piastri pra fora também, ninguém falou nada. Uhum. O Leclerc, quando tentou passar o Sainz e o Sainz deu meio que uma chegada pra lá pra ele, ninguém falou nada. Uhum. O Hamilton tratou o Piastri como se ele fosse o Albon, e aí ele levou punição, entendeu? Acho que ele confundiu, entendeu? Quem é que tava ali na McLaren. Aí levou punição. O Sargent fez a mesma coisa com o Lawson, levou punição também. Parece que assim, entre as equipes, fala, se vira. Não temos nada a ver com isso. Eu acho que eles sem querer, ou não acho que realmente é por querer, eles acabam nessas situações e em outras várias também, punindo pelo resultado e não pelo que tá acontecendo, né? Então, eu acho que o Hamilton foi punido, e eu acho que ele deveria ser mesmo, mas ele foi punido pelo que ele causou, né? Ele não, no final, a punição dele não
não tirou nada dele, né? Ele Fez a não menor afetou, diferença. não afetou a corrida dele, mas o toque afetou muito a corrida do Piastri e eu acho que a punição vem mais por isso em alguns momentos. O que não deveria ser, né? Na verdade. Pois é, mas é um jeito ruim de aplicar a regra. Sim, eu concordo, Por quê? também acho. Porque lá atrás, quando veio a regra porque o Verstappen estava fazendo isso, a justificativa qual era? 1 hora vai dar merda. Uhum. E é uma batida Deu altas feia. merda. Não, é uma batida feia, porque são duas pessoas, né? Obviamente, esses caras, na hora de frear, estão sempre no limite, e é uma batida feia. Imagina uma batida dessa entrando na curva em Monza, cara. Uhum. Lembra do Ericsson, quando deu aquele problema no DRS dele, que ele saiu capotando com a Sauber? É uma batida dessa sem pneu, né? Porque bate um no outro, voa o pneu. Assim, é uma batida feia. Aí você dá uma punição de 5 segundos, eu não acho que você incentiva o piloto a não fazer. Ainda mais quando aí você vira para todas as equipes e fala assim, não, mas entre companheiro de equipe tá valendo. Sim. Então, a regra existe para segurança ou a regra existe para não atrapalhar a corrida do outro, entendeu? Ou é uma coisa ou é outra. Mas aí que tá, é muito subjetivo, não tô chegando a uma conclusão. Mas eu quero resumir essa parte com o seguinte: essa situação foi criada pela equipe, porque eles não tiveram um braço firme de mandar um rádio e falar ou pro Sainz, abre que o cara tá mais rápido, que o Leclerc tá mais rápido, ou mandar pro Leclerc e falar, ó, não ataca porque ele merece o pódio, o cara entregou esse fim de semana, foi o caso. Entendeu? E falar, não briguem. Mas era isso. Imagina se eles viram pro Sainz e falaram assim, não, deixa o Leclerc passar. Porque assim, nenhum deles ia alcançar o Pérez, né? Vamos falar sério. Uhum. O Pérez passou e foi embora. Então assim, basicamente, se eles fazem isso com o Sainz, eles estão falando pra ele, ó, tu é segundo piloto, tchau pra você. Mas assim, o Sainz tava na frente, marcou a pole, teve uma boa corrida e tá na frente no campeonato. Então assim... Não faria sentido. No final das contas... Não tem que no final das passar, contas, né? Exato. No final das contas, o que eles tinham que ter feito era, Leclerc, você teve a chance, certo? O Pérez passou o Sainz, você teve aí 4, 5 voltas que você atacou ele. Agora, chega perto Traz dele, pra casa, né? A gente termina um do lado do outro, bonitinho, tira foto, não sei o quê. Por quê? Porque o importante é que com esse resultado, eles ultrapassaram a Aston Martin. Sim. E diminuíram Sim. um pouquinho Uhum. a vantagem para Mercedes. Então, assim, cara, é irado. O que a gente quer ver são os caras brigando. Mas, assim, para a equipe, aquele momento ali do Leclerc dando aquela última tentada, bicho, reduziu alguns anos de vida ali da galera. Ali fica um pouquinho de crítica, porque já tinha dado o rádio No risks. da equipe. Aqui, esse rádio que eu falei, né? Mas o rádio não esclareceu nada, porque o rádio falou fight to the end, mas sem correr risco. Eu falei, ou é uma coisa ou é outra. Não dá pra brigar em Monza ainda por cima, que a ultrapassagem é tudo na chicane, sem correr risco. Então, assim... Foi risco pra caralho. Então, era mais negócio, falou assim, olha só, você teve a sua oportunidade, o Sainz agora tá girando, porque se você olhar o ritmo de corrida, cara, o ritmo de corrida da Ferrari é surreal de igual do Sainz e do Leclerc, o tempo todo. Uhum. Ali era hora de falar, 2 voltas do final, falou assim, ó, chega, né? O Vasser tá quase morrendo aqui, já tá ligado no desfibrilador, chega, entendeu? Vamos só terminar, entendeu? Bem lembrado, porque o Leclerc foi... Você viu que o Leclerc passou no paddock, viu se ele tirou a pulsação Sim. dele do Verstappen primeiro? Imagina se o Leclerc dá aquela travada mega de pneu e fura um pneu. Não precisa nem bater no Sainz. porra. Não precisa nem bater no Sainz. Fura um pneu e perde 2, 3 posições. À toa, entendeu? É o tipo da coisa que, se você for ver, por exemplo, a Mercedes, né, que é uma equipe que é gerenciada à mão de ferro. É o tipo do erro que eles fizeram uma vez, na primeira vitória do Verstappen na Espanha em 2016. Depois disso, acabou. Nunca mais aconteceu. Porque assim, chega, não é para jogar fora resultado, e acabou. Mas aí falando um pouco mais de Ferrari, Sainz, Leclerc ainda, acho que talvez a Ju consiga comentar um pouco mais, mas ficou um clima estranho pro Sainz de novo, né? Porque na primeira vitória dele, Silverstone, teve essa briga, né? Do tipo, deveriam ter priorizado o Leclerc, o Sainz ganhou, aí teve um rolê que meio que não comemoraram muito bem, ficou um climinha meio merda. Agora... teve isso e eu senti um pouco desse climinho meio merda de novo. E já tem há um bom tempo esse papo de que ele vai para Audi, que em 2025 acaba o contrato dele. Na verdade, final de 2024, 2024 né? acaba 2025. Mas aí 2025 ele teria que ir para Sauber, né? Isso. A Audi eu acho que só vira em 2026. Então, ficou um clima de o Sainz tá dando tchau, mas assim, não
não é um tchau agora, né? Eu acho que não. Eu acho que não é um tchau agora. Eu acho que tem alguma coisa estranha. Eu acho a Ferrari muito difícil de ler, assim, porque por mais que a gente desconfie de coisas, né? Sei lá, não dá pra saber. Não dá pra saber o que eles estão pensando, não dá pra saber o que eles estão planejando, não dá pra saber nada, assim. Até porque o plano é 1 hora e depois muda, né? Exato. Eu acho que nem eles sabem exatamente o que eles querem fazer e, inclusive, essa indecisão tem consequências na maneira como os pilotos são manejados lá, ou como são ou não priorizados e como isso influencia na estratégia deles, né? Por um lado, quando eu tava assistindo pela segunda vez a corrida, eu tava falando, caramba, que demais! E que, né, disputas foda e é muito bom ver isso quando você já sabia do resultado. Só que a gente precisa entender que o time precisa levar os pontos pra casa, né? A Ferrari tá num momento em que ela realmente precisa disso, não é como era antes, quando não existia teto orçamentário, e aí eu acho que times como a Ferrari levavam vantagem porque sempre tiveram muito dinheiro. Então, não é mais a mesma coisa e o campeonato tá muito disputado do segundo lugar pra baixo. Então, por mais que, eu acho que o Leclerc, ele tem que se impor, sim. Eu sou totalmente a favor de quando ele se impõe, de quando ele reclama no rádio, de quando ele é mais assertivo, de quando ele faz por ele mesmo. Mas eu acho que tem uma linha tênue entre fazer isso e ser um inconsequente, assim. Eu tava bem brava no final da corrida, eu acho que agora eu já vejo as coisas de um jeito um pouco diferente, mas eu ainda acho que tem momentos em que tem atitudes que são muito inconsequentes, assim, e que, por sorte, não aconteceu nada, porque era pra ter acontecido umas 3 vezes lá, assim, principalmente nessa última tentativa. E já aconteceu outras vezes, então não é o momento dele que ele tá de saco cheio, não. Com o Vettel também aconteceu, sabe? Então, acho que isso é um pouco do amadurecimento dele, assim, em algum momento ele vai precisar entender qual que é essa linha tênue e quando ele não pode atravessar, se realmente ele tem que investir tudo na Ferrari ou não. Enfim, tem 1000 desdobramentos possíveis, né? Pra mim, a Ferrari é uma incógnita muito grande. Eu consigo pensar em como os outros times pensam no line-up deles, assim, sabe? Em que pilotos eles querem ter, mas a Ferrari pra mim é muito difícil, porque eu ainda vejo o Leclerc como um cara em que eles ainda acreditam e eles investiram muito e eles têm essa parte muito passional que talvez às vezes eu acho que prejudique, sabe, as decisões que eles tomam, mas que também acho que é válido, sei lá. Talvez eles ainda estejam investindo nisso, assim. E ter o Sainz disputando com ele diretamente não vai ser bom pra nenhum dos dois. Então, não sei se realmente eles querem que eventualmente ele não esteja mais lá. Ou se é o próprio Sainz que não vê mais futuro também. Não sei. Eu realmente não sei. É a velha briga, né, que isso aí vem de, sei lá quantas décadas na Fórmula 1, de se você tem 2 pilotos que podem ser o número 1, como que você maneja isso, né? Uhum. É só a gente ver o dobrado que o Toto Wolff cortou quando era o Rosberg e o Hamilton naquele último ano. Uhum. Porque justamente ou você bate o pé e fala, olha só, né, Schumacher e Rubinho, por exemplo, este é o primeiro piloto, você é o segundo piloto, e é isso aí, ou você tem esse tipo de problema, mas a Ferrari pra fazer isso, né, é complicado. E o Toto teve muita sorte porque o Rosberg decidiu por ele, né, então... Pelo amor, imagina o que ia ser 2017. Mas assim, eu acho interessante você trazer isso, porque são estilos bem diferentes de pilotagem, né? Um quer tirar o máximo possível, o outro tira o que dá, mas assim, um ponto interessante que eu vejo, o Leclerc, ele me lembra muito o que o Verstappen era antes, de ele tentar aquele desespero de vitória. Sim. Ele quer ganhar, ele quer o título, ele precisa fazer a Ferrari ser campeão de novo, então ele vai tirar o máximo possível do extremo que der pra fazer da capacidade dele, e ele se cobra muito, quando ele faz algum erro, ele comete alguma cagadinha, ele se cobra e fala, puta, fiz bosta. E o Verstappen era assim, o Verstappen ele tinha aquela gana de vou ganhar, e ele amadureceu, e eu acho que muito foi por causa da batalha dele com o Hamilton, onde quando ele ganhou, ele agora tem um controle da situação, né? Ele consegue pensar um pouco mais, se colocar a risco. O exemplo foi esse fim de semana mesmo. Ele sabia que ele tinha um carro melhor que o Sainz, ele sabia que o momento ele ia passar. Sim. Ele não saiu que nem um maluco, um descontrolado pra tentar passar como ele faria antigamente. Na primeira volta ele ia dar no meio do Sainz e os dois pra fora, como ele fez com o Hamilton. Mas aí você tocou no ponto principal, que é você saber que você tem o carro pra fazer. O que o Leclerc faz hoje em dia e o Verstappen tinha que fazer era o seguinte, o carro, se eu não extrair 100% e mais um pouco do carro, eu não ganho.
E aí, eventualmente, se acaba fazendo bobagem. Exato. Aí que mora a cagada da situação que a gente tem hoje em dia. E acho que tem situações específicas também, né? O Verstappen, ele precisava muito ganhar do Hamilton, assim, e eu acho que o Leclerc nessa situação de Monza agora, era uma situação difícil pra ele, assim, porque o companheiro de equipe dele tinha feito a pole e ele precisava superar, assim, sabe? E ele tinha chance de superar e ele queria muito superar, então ele foi pra cima como um arqui-inimigo mesmo, vai pra cima do outro, assim. Tô ansiosa pra ver como é que essa disputa entre os dois vai se desenrolar durante o ano. Eu espero que não tenha sido uma mágica de uma corrida só. Espero que a Ferrari tenha dado um passinho pra frente, pelo menos. Apesar de achar que tem muito a ver com a configuração deles pra essa pista, mas vamos ver, né? E amigos, não briguem na internet, tá? Não adianta. Vamos falar um pouco de outras equipes, como a AlphaTauri, quando a gente teve já o Tsunoda fora antes de largar, né? Coitado. Ele pegou a maldição do Verstappen, né? Segunda vez em 3 anos, né? Mas tivemos Lawson. Sim, surpreendendo, Pô, cara, né? Eu vou te falar, Ricardo e Tsunoda que ponham as barbas de molho, rapaz. Porque o Lawson, Se fuderam pra falar. cara, ó, ele tá indo muito bem. E vou te falar, se ele mandar bem em Singapura, que aí é uma corrida, né, muito mais complicada, eu não sei não, cara. Porque assim, P11 dele, ele já tá na frente de todo mundo que não marcou ponto, né, no campeonato. Exato. É isso que eu tava calculando isso durante a corrida. Falei, cara, acho que ele vai pular todo mundo. Passou todo mundo já, rapaz. E assim, em 2 corridas. ele mandou... E sendo que uma foi aquela corrida Sim. maluca. Exato. Complicadíssimo. Mas assim, você tem que lembrar que, né, ele saiu do roteiro da Fórmula 1 tem 1 ano e tanto, entendeu? No final do outro ano. Aí foi pro Japão, correu de DTM, fez o diabo. Mas assim, tem um vídeo, né, que a AlphaTauri publicou, do Lawson contando como foi o final de semana lá de Zandvoort. E eu achei muito interessante o seguinte, ele falando que ele tava na Red Bull, aí ele recebeu a mensagem falando, tipo, vai no motorhome da AlphaTauri assim que terminar o FP2, que o Ricardo tinha se machucado. E é muito interessante você ver, assim, que ele falando, puxa, não sei o que, vou realizar meu sonho, e papapá, falando desse tipo de coisa. E aí, imediatamente, ele fala assim, mas aí no momento que falaram, beleza, você vai dirigir, assim, tá bom, o que eu tenho que fazer, então? E aí, tipo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, blá, blá. Então, é um maluco que tá muito pronto pra tomar um lugar deles e tá indo bem, entendeu? Então, eu, se fosse um dos dois, ficaria bem preocupado. E assim, não tem o que fazer, porque um tá com o braço fudido, não tem de jeito nenhum. O outro, o carro não funciona. Vai voltar no Qatar só. Então, o Ricardo. Acho que talvez alguém dançou nesse rolê. Eu acho que de repente subiu no telhado. Sim. Vamos falar da outra cria da Toro Rosso, AlphaTauri e Red Bull, que é o Albon também, né? O Albon tá demais na Williams, cara. Assim, o carro é bom, obviamente, muito melhor do que era antigamente, mas assim, ele e o Sargent deram 37 voltas de duro e o Albon, se não fosse o Hamilton que tava de médio, né, que veio e passou todo mundo, quer dizer, passou por cima do Piastri também, cara, ele ia ter segurado, ele segurou o Norris, é até engraçado também no final da corrida que o engenheiro dele fala pra ele, né, podemos botar o Norris na lista de pilotos que odeiam a parte de trás da nossa asa traseira. Cara, o Norris não conseguiu, cara, o Piastri tentou, aí a McLaren, né, o Norris passou o Piastri no box, ficou tentando e nada. Porque assim, cara, tá fazendo muito milagre com essa Williams, cara. Apesar do carro ser bom, pensa no que ele tá fazendo de defender com o carro, cara. Imagina como tava o pneu dele, cara. 37 voltas. Pô. Sim. Eu confesso que eu não esperava nada da McLaren para esse fim de semana, dada a natureza do circuito versus o carro deles. Mas andaram bem e teve isso. O Albon estacionou, né? Não teve o que fazer. Mas olha só, eles iam ter marcado o ponto com os 2 carros, né? Se não fosse o Hamilton. Sim. Ia marcar 2, 3 pontinhos, mas beleza, mas ia marcar com os 2 carros. Que aí é um sinal de alerta, né? Porque é um circuito que não era propício pra McLaren, era pra estar brigando lá, como ficou a Alpine toda ferrada. Melhor do que certas equipes que correm de verde, entendeu? Uhum. Exatamente. E aí, andaram muito bem, iam pontuar os 2 carros, mas o Albon estacionou. E aí eu quero já dar um spoiler do meu voto de decepção, que vai ser o resultado do álbum. Porque, sinceramente, o que
tava andando aquela Williams, eu botava fé que ia pegar um P4 ali, viu? Se eu tivesse que botar dinheiro, eu ia apostar numa surpresa dele. Eles não aguentam, cara. Infelizmente, eu acho que o carro deles não aguenta ainda. Não consegue brigar, esse que é o problema. de Então igual eu me pra igual. decepcionei um pouco. Só você vê o Russell e o Albon. Começou a corrida, tava colado, daqui a pouco o Russell, tipo, vai indo embora. Eu acho que a gente criou expectativa, né, com a Williams, assim. O que é bom. Sim. Tá numa ascendente. Pensa que alguns anos atrás, a expectativa da Williams, assim, pô, será que eles conseguem não terminar em último? Assim, longe, né? 30 segundos atrás. Sim. Se a gente lembrar que teve temporada que a nossa expectativa era eles não correrem, que talvez não teriam peça para os últimos dois GPs. Teve o ano que o carro não chegou pra pré-temporada, lembra? Sim, Exato. 2019, acho, gente. Mas aí que tá, né? A gente se acostuma com coisa boa. Então, a gente se acostumou já com a Williams constantemente no Q3, e agora a P6 não é mais suficiente, gente. Vamos lá. Mas acho que foi uma boa corrida dele. Ele foi, assim como o Sainz, defendeu a corrida inteira e ele não cometeu erros. Acho que é decepcionante porque a gente queria ter visto mais do que só defesa, né? E queria ver, sei lá, ele ultrapassando, de repente, o próprio Hamilton, enfim. Mas acho que vai chegar esse momento, assim. Tá caminhando, né? Tá indo. Mas já que você tocou no assunto Hamilton, ele entregou mais do que se esperava com as circunstâncias que estavam no GP, né? Eu achei que, assim, a Mercedes arriscou com o Hamilton, né? Não deu certo no sentido da estratégia alternativa, mas é a vantagem de você ter um maluco com a qualidade do Hamilton dirigindo seu carro, né? Ajuda um pouquinho. Realmente. Ele fez a estratégia funcionar, reclamando, óbvio, porque, né, ele quando tem que fazer essas coisas, ele sempre reclama um monte. Mas, assim, no final das contas, deu certo, não pelas razões que a Mercedes achou que ia dar certo, mas, né, quinto e sexto, e com o curioso dos dois pilotos terem punição e nenhum dos dois acontecer nada por causa da punição, assim, né? As coisas vão bem pra eles. Mas assim, tanto o Hamilton deu aquela viajada pra cima do Piastri, né, como você falou, mas a Mercedes tá... Eu falei que no episódio passado que a Mercedes ferrariou, né? Eles estão se perdendo pra cacete, estão umas estratégias nada a ver, uns negócios maluco. Não dá pra entender, não é a mesma Mercedes que a gente viu ganhar 8 títulos seguidos. É porque é difícil fazer estratégia quando o carro não tem tudo pra entregar, né? É bem mais complicado, assim. E o Hamilton largou lá de trás também, né? Não podemos esquecer que ele largou bem no meio do bolo. Que em Monza é bem perigoso. Aquela freada ali da primeira curva, você ali onde o Hamilton tava ali mais ou menos entre o 10º lugar, cara, as coisas acontecem. Foi um milagre não tá acontecendo nada na largada. Milagre, sim. Largada limpa. Ainda mais que o Alonso tava ali do lado, né? O Alonso é bom de causar. O Alonso foi comportado esse fim de semana, teve disputa e nada demais, né? Porque geralmente não é assim com ele. A Aston Martin, final de semanazinho trágico deles, né? Porque o Stroll não dirigiu no FP1 porque teve Drogovic. Aí no FP2 o carro dele quebrou. Aí o final de semana dele foi pro saco. O Alonso, no Q3, último longe, não fez grandes coisas na corrida, terminou ali marcando lá atrás dos pontinhos. Assim, pra quem começou o ano com pódio, vai mal, né? O pódio da Holanda foi uma exceção, realmente, eu acho que pro desempenho da Aston Martin, como vem se desenrolando desde umas 4 corridas pra cá, mais ou menos. Sim. E aí muito se fala, né, há anos do Lance Stroll, será que ele vai se manter? Será que mesmo o pai dele sendo um dos acionistas da Aston Martin, ele não vai ser demitido, etc. Eu começo a achar que, ele já foi anunciado, né, como piloto do ano que vem, mas eu começo a achar que não é mais tão óbvio que ele continue pra sempre, não, assim, principalmente se essa diferença se mantiver e se a Aston Martin conseguir continuar evoluindo, né? Agora tá num momento meio ruim, assim, comparando com o começo do ano, mas se continuar evoluindo e tiver chances, acho que ele não fica mais. E o Alonso tem 40 e tanto já, né, cara? Sim. Tipo, eventualmente eles precisam de um piloto do futuro. Uhum. Eu sempre falei assim, eu admiro o Stroll, porque
né? Eu acho que a maioria das pessoas na situação dele é estar bebendo champanhe em Ibiza e tchau. Pra que eu vou ficar me sacrificando pra dirigir carro? Mas assim, já deu, sabe? Ele já mostrou que ele tem a qualidade dele, ele já teve boas corridas, já marcou pole, já fez isso, já fez aquilo, fez as cagadas dele também, óbvio. 3 pódios, mas assim, a equipe, se não vai botar o Drogovic, que não tem cara de que eles vão botar, eles precisam ter um plano, entendeu? Porque assim, qual é o plano pra daqui a 2 anos? O que eles têm programado, entendeu? É, assim, legal, tá o Stroll, mas tá na hora. É interessante ele ter sido anunciado como piloto, porque desde a época da Racing Point, ele não é anunciado piloto, ele simplesmente tá lá. Não tem um anúncio propriamente dito, Stroll confirmado, não. Ele só tá lá, e dessa vez anunciaram, um sinal de que essas críticas estão batendo, os caras estão sentindo, entendeu? Cara, pensa que a equipe, se tivesse aproveitado, e o Stroll ainda teve aquela questão de se machucar no começo do ano e tal, então assim, a temporada tá toda errada pra ele, mas se ele tivesse marcado, não igual ao Alonso, tá? Mas se ele tivesse marcado assim, 70% dos pontos do Alonso, 60% dos pontos do Alonso, a Aston Martin tava em outra situação, entendeu? Realmente, ele joga contra o time. Claro, você vendo essa temporada se desenrolar, que a equipe ainda não tá no ponto de disputar na frente, porque ela não consegue acompanhar justamente essa briga de desenvolvimento, que a gente sabe que é importante. E eles, obviamente, estão ficando para trás, porque uma equipe que estava disputando com a Red Bull no começo do ano, agora tem que sofrer para chegar em 8º em Monza. Só de modo de comparativo, né? O Alonso está com 170 pontos, enquanto o Stroll está com 47. A diferença de 123 pontos. A única diferença maior que essa de pontos é Verstappen para Pérez, que é 145. Mas assim, circunstâncias bem diferentes, né? Bom, vamos falar de melhor, pior e decepção? Bora. Vamos começar com o melhor. Ju? Não é clubismo, um pouco sempre é, né? Mas é o Sainz pelo fim de semana, pelo conjunto da obra. Ele parece que chegou realmente muito focado nesse segundo semestre. Teve um desempenho muito além do que o carro podia entregar no GP passado, lá na Holanda. E aqui em Monza, eu acho que não foi diferente, assim. Lógico, a gente tava com um carro muito melhor, mas ele foi bem do início ao fim, de sexta a domingo. Pra mim, o prêmio lá de piloto do dia é merecido. Ele ainda no final de domingo correu atrás do cara que roubou o relógio dele, recuperou o relógio. Teve isso. Foi tipo, e era o aniversário dele no fim de semana, foi um fim de semana maluco, a cabeça dele deve estar cheíssima, mas foi muito gratificante como torcedora dele assistir o desempenho dele, assim. Pra mim, na maioria das vezes, a classificação é muito mais emocionante do que a corrida, assim, acho pra todo mundo. E foi muito emocionante até o último segundo, e eu acho que vendo a volta dele, ele tava fazendo coisas que, sei lá, como ele tava fazendo na parabólica, e a corrida eu também esperava menos, assim. Eu acho que ele teve grandes dificuldades, Verstappen, Checo e o companheiro de equipe pra defender, então, pra mim, ele é o melhor. Eu não acho que teve ninguém que foi muito mal no fim de semana, assim. Lance Stroll. Mas eu acho que ele teve muito azar também e não consigo falar que ele... Eu não sei, o que se destaca pra mim, assim, foi o que aconteceu, que afetou diretamente a corrida da Ferrari e a corrida do Sainz, assim, que foi o Leclerc. Que eu acho que ele não tem obrigação de jogar o jogo da equipe, principalmente quando o jogo da equipe não tá na mesa, quando não falam, vamos fazer isso. Mas eu acho que ele podia ter atacado mais e ele podia ter defendido mais e ele podia estar lá mais perto, como tantas vezes isso foi cobrado do Sainz. E eu acho que às vezes justamente foi cobrado. Mas eu acho que ele tinha ritmo e capacidade de ter feito mais do que ele fez e eu acho que ele não fez porque ele queria disputar o pódio, o terceiro lugar. Podem discordar de mim, mas pra mim é o que pareceu. Que era o limite da Ferrari, né? Assim, 1 e 2, se o Pérez não fizesse nenhuma bobagem, 1 e 2 era mais ou menos garantido pra Red Bull se nada acontecesse. Sim, eu acho que era a única coisa possível de disputar lá era realmente o pódio, o terceiro lugar. Então, eu entendo o lado dele, mas eu acho que podia ter dado muito ruim e por pouco não deu, assim. Talvez se tivessem outras performances muito piores, eu não estaria falando que ele foi o pior. E justamente porque não deu nada de errado, assim. Mas é isso. E a decepção é a Haas. Acho que eu entendo que a gente não necessariamente vai considerar a Haas uma decepção, né? Porque tem sido um ano muito ruim, mas é porque esse fim de semana realmente eles não tinham ritmo algum. O carro anda pra trás, assim. Eles eram a única equipe que não tinham uma asa traseira spec pra Monza, assim. E aí eu
Tá, dinheiro, né, talvez, mas, cara, é muito louco. O carro deles é uma porcaria, ok. Mas me explica o seguinte, Magnussen e Hülkenberg largam com pneus diferentes, tá? Magnussen de duro, Hülkenberg de macio. De macio não, de médio, né? Hülkenberg dá 14 voltas de médio, que no começo, ok. O Sargent deu 14, o Gasly parou antes, mas o pessoal da frente deu quase 20, ok. Aí, Hülkenberg estava de médio e deu 14 voltas. Magnussen largou de duro e deu 12. Aí o Hülkenberg, aí você pode falar, pô, mas então o duro não funcionou com o carro da Haas, tudo bem. Aí o Hülkenberg dá 25 de duro no segundo stint dele. Cara, o que essa equipe tá fazendo? Tipo, Realmente. qual é o plano? Então, eu não sei. E aí, você pensa na Haas de 2018, né? E fala, como que isso aconteceu? Como isso aconteceu? Assim, e são 2 bons pilotos, assim, guardadas todas as proporções e Honestos. Honestos. O Hülkenberg não teve mas assim, você espera alguma coisa deles, assim, mesmo com um carro muito ruim. E aí, enfim, não sei mais o que dizer da Haas, assim, pra mim é o fim. Eles não vão voltar mais. Já era, né? Eu acho que é hora de vender pro pessoal da Andretti e é isso aí. Felipe, seu melhor, pior e decepção? O meu melhor, como eu imaginei, é uma inspiração do além, que a Ju ia votar no site, eu vou votar no Albon, porque eu achei que ele fez um final de semana muito bom. Podia ter sido um pouco melhor, talvez, mas eu acho assim, que dentro do que o carro apresenta, eu acho que foi muito bom. Ele chegou, né, atrás só de Red Bull, Ferrari e Mercedes. Achei que mandaram muito bem. Pior pra mim foi a Haas, por causa disso, porque assim, além do carro ser uma porcaria, a estratégia dele não faz o menor sentido, tanto que o Magnussen, que é um dos pilotos que eu acompanho, né, durante a corrida, assim, quase que não fala nada durante a corrida, tipo, ok, não tem nada pra fazer, eu vou dar umas voltinhas aqui e tchau, entendeu? E decepção pra mim foi o Stroll, porque assim, cara, o carro da Aston Martin não é pra largar de 20º e ficar lá atrás, o Stroll subiu, assim, a posição mais alta dele naquela hora, né, que todo mundo não sei o que, foi P12, cara. Pô, o cara tem a Aston Martin que, tipo, né, disputou pódio, tá marcando ponto toda hora, 4º lugar no campeonato, porque tava em 3º, agora tá em 4º. Não dá pro maluco largar em último e ficar lá, ele e o Magnussen brigando, entendeu? Pô, não é possível. Pro meu melhor, eu vou acompanhar a relatora aqui, a Ju. Eu não tenho como não votar no Sainz. Também pode ser um pouco de clubismo, mas acho que pode também. Pode ser. Mas eu acho que foi uma das melhores performances dele que eu vi na Fórmula 1. Já em contrapartida, o pior eu vou passar pro Stroll, porque foi péssimo o fim de semana dele. A gente já falou bastante disso. Mas também eu vou falar um pouco de decepções, como, por exemplo, a Alpine, porque os caras saíram de P3 de um fim de semana pra nada. Eles não passaram do Q1. Foi muito difícil, assim, de acompanhar. E não passaram do Q1 e tiveram uma corrida que não foram pra lugar nenhum, sem acontecer nada, né? Não é assim, tipo, o cara foi impedido, bateu, quebrou. Não, o carro simplesmente não ia pra lugar nenhum. Alguém percebeu que o Ocon não terminou a corrida? Então não, porque não passou na transmissão. Eu só percebia porque depois apareceu a mensagem dele, falando, não, a gente vai pro boxe e acabou a corrida. Porque assim, eles não fizeram nada. Eu não vi nada. A única hora que o Ocon apareceu foi aquela hora com o Russell, que o Russell, sei lá o que passa na cabeça dele, que resolveu brigar a posição com o Ocon, que não tava indo a lugar nenhum. Mas assim, fora isso, é como se não tivesse lá. Nada. Exatamente. Isso foi uma baita decepção. Mas eu ainda acho vou manter meu voto lá, que eu já falei um pouquinho atrás. O Albon não ter ficado mais pra cima aí, passado das Mercedes, pelo menos, pra mim foi um pouco decepcionante. Não pelo que ele entregou, pela Williams entregou. Foi um baita fim de semana, uma ótima corrida, mas pela expectativa e pela torcida que eu tinha pra que ele colocasse a Williams mais pra cima ainda. Foi mais por isso. So box. Bom, eu acho que passamos por os principais pontos da corrida. Eu acho que falta a gente agradecer os nossos apoiadores, né? Sempre importante. Então vamos agradecer nossos apoiadores Monza, de coração, assim como também agradecemos nossos apoiadores nominalmente, Leco Ferreira, Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Thaís Costa, Jéssica Médici, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira, Diogo Moreira e Jailson Silva. Que
é novo, né? Temos apoiadores Um novos. apoiador novo nesse plano, sempre bom, já tá aí no bolo com a gente, no nosso grupo do WhatsApp e tudo mais, então sempre bom. Isso aí. Bem-vindo. Bem-vindo. E agora, convidar a todos que acessem nossas redes sociais, @castboxboxbox, no Twitter, agora X, né? E Instagram. E também pode mandar um oi pra gente, um comentário, uma sugestão, uma crítica, pode xingar a gente que critica o Leclerc ou que critica o Sainz. Pode mandar um e-mail lá xingando no podcastboxboxbox@gmail.com, que também é a nossa chave do Pix. Você fala, não vou contribuir todo mês, não. Eu vou só dar um 10ão, pagar um chopp, um episódio, talvez edição. Pode mandar por esse e-mail. Não esqueçam de avaliar com 5 estrelinhas, corações, likes e tudo que der no seu agregador de podcast. E esperamos vocês para o próximo episódio na próxima semana. E vamos que vamos. Valeu, galera. Box, box, box. Box, box, box.